1904 foi o ano em que as ruas do Rio de Janeiro foram tomadas pelo povo, indignado, protestando contra as ações do governo e o seu diabólico plano de querer vacinar a população. Abaixa a opressão, não quero vacinação. Eu prefiro morrer do que aceitar um absurdo desse. E a confusão foi tanta que, para variar um pouco, quase terminou em um golpe militar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow. Confere aí se vocês estão inscritos e bora entender quais fatores levaram o povo às ruas neste clássico episódio da nossa história brasileira. O sistema de escravidão já vinha perdendo a sua força no Brasil ali a partir de 1850, com uma série de leis que proibiam, por exemplo, a chegada de navios carregados de africanos escravizados. Mas isso aí é lei para inglês ver. Ou de tornar livre toda criança nascida de mãe escravizada, assim como libertar todos aqueles escravos que tivessem mais de 60 anos. Até que, enfim, em 1888 foi assinada a famosa Lei Áurea pela princesa Isabel, exigindo que todos os negros escravizados fossem libertados. O problema é que tudo indica que isso foi feito sem nenhum planejamento de introdução desses recém-libertos na sociedade. A maior parte não tinha nenhuma formação, um novo local de trabalho e tampouco uma moradia para tentar recomeçar a vida. Meus parabéns, você agora é um homem livre. Mas agora pra onde eu vou? Isso não é mais problema meu. Reza bastante e vai com Deus. Jogados à própria sorte, muitos migraram para tentar ganhar a vida na cidade, arrumaram um trocado por qualquer coisa e passaram a integrar a pobreza que já existia por ali. Já muitos dos grandes proprietários de terras ficaram revoltados por terem que abrir mão dos seus seres humanos escravizados sem ganhar um tostão de reembolso do Estado pela aparente perda de mão de obra. Por isso, de última hora, eles resolveram incorporar o movimento político para retirar os poderes da monarquia, que já vinha ganhando força por várias razões, e realizar um ano depois, em 1889, a Proclamação da República Brasileira. Um dos motivos que levou à abolição da escravidão e à proclamação da República era de tornar o Brasil um estado mais moderno. Um sistema de produção com funcionários assalariados ao invés da escravidão, o povo para consumir os produtos que viessem de fora, entre várias outras mudanças para colocar o Brasil no ritmo de vários outros países pelo mundo que já haviam feito essa transição. Pessoal, podem vir aqui investir na gente, visitar o Brasil, porque agora nós somos uma república. E na época, a capital desta nova república ficava na famosa cidade de Rio de Janeiro. O problema é que o Rio da época estava longe de ser uma cidade receptiva, que pudesse representar alguma suposta prosperidade brasileira. Ao longo de todo o século XIX, a cidade foi aumentando consideravelmente o seu número populacional. Como, por exemplo, até 1850, africanos escravizados chegavam aos montes nos navios. Entre 50 e 70 veio um monte de português para tentar a vida no Brasil. E a partir disso, junto aos imigrantes europeus, a cidade também passou a receber vários dos recém-libertos que migravam principalmente das fazendas do Nordeste, fazendo com que o Rio de Janeiro se tornasse uma cidade extremamente populosa, com quase nenhum planejamento urbano para acolher tanta gente. Proprietários de casarões que existiam no centro da cidade resolveram então dividir as suas casas em diferentes partes para alugar para outras famílias necessitadas. Então, por exemplo, no casarão que vivia uma família rica foi dividido e passou a viver 5 famílias pobres, pagando aluguel numa estrutura que ficou conhecida como cortiço. Agora você imagina esse monte de gente vivendo amontoado, com pouca noção de higiene, sem saneamento básico, com calor de mais de 30 graus e sem geladeira, vendo a sua comida estragar e atraindo um monte de bicho pra dentro de casa. As ruas da cidade eram estreitas, sujas, com pouca ventilação, e as pessoas cuspiam, mijavam, jogavam merda no chão. E para completar, a cidade dependia de um porto bem movimentado, que trazia não só mercadorias, mas também doenças, que chegavam junto com os navios. Olha, varíola, quem vai querer? Hoje tem promoção de rato e mosquito importado com doença de tudo quanto é canto do mundo. Tuberculose, varíola, peste negra, que era transmitida principalmente pela pulga que vivia no rato, que geralmente vinha junto com os navios, como eu bem expliquei neste vídeo aqui. Como também a febre amarela, transmitida hoje pelo mesmo maldito mosquito da dengue, eram algumas das doenças totalmente fora do controle que assolavam a cidade do Rio de Janeiro, transformando ela num verdadeiro inferno na terra. A situação era tão braba, cara, que vários dos navios que chegavam com mercadorias preferiam nem desembarcar na cidade, para não correr o risco de se contaminar. Não, tô de boa, eu gosto de ficar aqui observando. Quem quiser visitar o Rio vai, mas vai fica, não vai
vai trazer doença de volta pra cá, não. Mas dependendo do tamanho do navio, nem se ele quisesse, ele conseguiria se aproximar, já que o porto da época ainda era muito pequeno, muito primitivo, fazendo com que grandes navios tivessem que ancorar longe e colocar navios menores para ficar transferindo a mercadoria num estilo de formiguinha. E isso demandava ainda mais mão de obra, tempo, gasto energético, fazendo com que o preço final do produto ficasse ainda mais caro. O fato é que vários países já tinham vivido o seu processo de revolução industrial, fazendo com que eles conseguissem produzir cada vez mais produtos de forma cada vez mais rápida. E escoar toda essa produção exigia tecnologias cada vez mais avançadas, com navios melhores, com ferrovias e portos muito mais bem preparados. E o Brasil, que vivia um processo de modernização com a abolição da escravidão e a proclamação da República, via como um próximo passo extremamente necessário a reestruturação da capital do país, que era o Rio de Janeiro. Olha essa cidade imunda, esse porto caindo aos pedaços, as pessoas morrendo. Como é que a gente vai apresentar o Brasil para fora desse jeito? Ó, faz o que tiver que fazer, mas vamos resolver essa situação aqui pra ontem. O presidente era Rodrigues Alves, em 1902, que percebeu esses problemas e colocou como prioridade do seu governo a modernização do Rio de Janeiro, com uma reforma urbana, saneamento e um belo upgrade no porto da cidade. E tudo isso só seria possível graças à atuação de 3 principais nomes, cada um se responsabilizando por uma das etapas que uniram as forças para concretizar o plano. O político, engenheiro e militar Lauro Müller foi escolhido como ministro para fazer a tão almejada reforma do porto. O objetivo seria alargar o cais para permitir que grandes navios pudessem atracar por ali e que existisse uma estrutura adequada com suporte de guindastes elétricos que facilitaria muito a dinâmica de transferência de mercadorias. E também não adiantaria poder receber grandes navios se não tivesse lugar direito para armazenar esses produtos. Do jeito que estava, essas mercadorias ficavam todas acumuladas em pequenos depósitos, atraindo ratos e tudo quanto é tipo de praga que acabava estragando os produtos e ainda espalhava doenças para o resto da população. Por isso foi necessário alargar toda a região portuária com a criação de aterros e de novos armazéns, assim como a construção de 2 grandes vias que comunicassem o centro com o porto da cidade, que hoje são conhecidas como a Avenida Francisco Bicalho e a famosa Avenida Rio Branco. O problema é que, na mentalidade da época, não adiantaria você ter um novo porto com alta capacidade se as ruas da cidade ainda fossem todas estreitas e irregulares, passando aquela imagem antiga e ultrapassada dos tempos coloniais. Por isso, segundo o nome de peso, o engenheiro Pereira Passos foi indicado como prefeito para se responsabilizar pela reforma urbana do Rio de Janeiro, seguindo na mesma linha de alargar as ruas e criar grandes avenidas que ligassem o porto com a região central. O problema é que, além de melhorar a circulação, também existia um grande interesse das elites do Rio de Janeiro em modernizar a aparência da cidade, fazendo uma limpeza não só orgânica de lixos e doenças, mas também uma limpeza étnica e cultural. Finalmente chegamos de viagem e, nossa, essa é a cidade do Rio de Janeiro? Mas que sujeirada e quanto pobre solto andando por aí, hein? Pereira Passos teria se inspirado nas recentes obras da cidade de Paris para colocar o Rio de Janeiro com aquele charme europeu que as elites adoram. Terno e gravata! O problema é que, como eu disse, o Rio vivia um período de explosão demográfica, com um monte de imigrantes recém-libertos, quase sem renda ou sem renda nenhuma, que viviam abarrotados tentando a vida no centro da cidade. E fazer esta modernização à la Europa significaria tirar essas pessoas dali. Ô Rodrigues, você quer que eu faça essas reformas? Eu faço, mas isso aí vai dar merda, hein? Eu não vou querer juiz e oposição vindo botar o dedo no meu trabalho, não. E eu quero a polícia sempre do meu lado na hora que a gente for demolir isso aí e botar esse povão pra correr. Dito e feito, o presidente preparou um estatuto que dava uma bela carga de poder pro prefeito, permitindo que ele pudesse sair derrubando tudo sem que nenhuma autoridade local entrasse no seu caminho. Ele poderia despejar as pessoas, derrubar as casas e penalizar os moradores que desobedecessem, tudo com a ajuda da polícia. Algumas estimativas apontam para cerca de 640 prédios derrubados da parte mais habitada da cidade em um evento que ficou popularmente conhecido como Bota Abaixo! Agora você imagina a cena, cara, as pessoas na maior parte pobres sendo despejadas nas ruas, perdendo os seus poucos dos seus pertences sem ter para onde ir. E com a redução das habitações e o aumento da procura, os aluguéis que sobraram decolaram para Marte. Vai, ó, vai para longe, vai pro mato, vai pro morro, só chispa daqui. Assim, muitas dessas pessoas tiveram que se mudar para as periferias, pros morros, com uma mão atrás e outra na frente, compondo o que hoje nós chamamos de favelas.
Além da reforma do porto e do centro da cidade, o terceiro passo para a modernização da cidade do Rio de Janeiro seria dar um fim nas doenças que assolavam a região. Assim foi convocado o médico Oswaldo Cruz, que aproveitou as obras e demolições que já vinham acontecendo para implementar o seu sistema de saneamento, assim como erradicar as principais doenças, como febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Em uma lógica parecida com a do Pereira Passos, o Oswaldo também recebeu poderes para atuar livremente, podendo entrar nas casas, fiscalizar, despejar as pessoas e até demolir as construções que achasse necessário. O primeiro alvo escolhido a ser combatido foi a febre amarela, que fazia centenas de vítimas todos os anos, incluindo a filha do presidente. Apaixonado pela ainda jovem microbiologia, Oswaldo já sabia na época que a maldição tinha nome e sobrenome e se chamava Mosquito do Capeta. A cidade então foi dividida em 10 distritos sanitários que passaram a ser monitorados, os doentes isolados e os moradores multados caso não cumprissem com as normas da limpeza. Equipes conhecidas como Mata Mosquito avançaram nas ruas, limpando bueiros, entrando nas casas para acabar com focos de lixo, de água parada, em caixa d'água, nas telhas e em tudo quanto é lugar que os mosquitos pudessem se multiplicar. E quem quiser mergulhar na história da dengue do maldito mosquito é só assistir a este vídeo aqui. O segundo passo era acabar com a peste bubônica, responsável por dizimar uma parte significativa da população mundial alguns séculos atrás num fenômeno conhecido como peste negra. A doença era transmitida principalmente pelas picadas de pulgas que viviam nos ratos da cidade e por isso, além de isolar os doentes e já começar um processo de vacinação, também foi necessário montar uma operação de desratização. Alguns funcionários eram contratados para literalmente caçar ratos e poderiam ser mandados embora caso não batessem a meta de 150 ratos por mês. Para estimular a população a ajudar a caçar os ratos também, o governo resolveu recompensar em dinheiro cada rato que fosse capturado e levado até ele. Os resultados, já indicando os sintomas do jeitinho brasileiro, mas também de necessidade, é que várias pessoas iam buscar os ratos em outras cidades ou até mesmo começaram a criar os ratos clandestinamente dentro de casa para depois levar para o governo e coletar a sua recompensa. Rapaz, você não vai acreditar, eu tava atravessando a rua e me deparei com 10 ratos no caminho. Como o rato é um bicho brabo para se esconder, muita gente teve sérios problemas nas suas residências. Vários e vários moradores receberam intimações para reformarem as suas casas, para impermeabilizar o solo, e se os agentes de saúde acharem que não tinha mais jeito... Isso aqui não vai ter jeito não, meu amigo, isso aqui tá uma rataria só. Ô, Manganês, está autorizado a derrubar. Não, mas o que vocês estão fazendo? Mas onde é que eu vou morar? Ah, eu não sei, meu amigo, mas com rato não vai ser não, porque isso aí são ordens lá de cima. E se vocês estão curtindo esse episódio, agradeçam aos apoiadores do canal do Slow, que eles investem no meu trabalho para que eu possa me dedicar a produzir esses tratamentos em formas de vídeos para vocês. Quem quiser apoiar também, os links estarão todos aqui no primeiro comentário fixo do YouTube. Muito obrigado a todos os apoiadores. Obviamente, todas essas medidas autoritárias do governo foram gerando um sentimento de frustração, de indignação, de abandono do povo. De uma hora para outra, vários tiveram suas casas invadidas, perderam seus pertences, ficaram sem lugar para morar, sendo literalmente marginalizados da cidade. Pereira Passos proibiu a circulação de vacas leiteiras, de porcos, de cachorros de rua, de plantar hortaliças, de soltar pipa e, adivinha só, de ser morador de rua. Se você fosse pego na cidade sem ter uma moradia por perto, você poderia ser enviado para viver em um asilo. Animais cargueiros foram proibidos de circular, dificultando muito a vida de pequenos produtores que dependiam deles para transportar os seus produtos. As serenatas, o candomblé e cultos de origem africana de forma geral foram considerados impróprios pela prefeitura, deixando claro que a modernização do Rio, em busca de passar uma imagem de uma cidade desenvolvida, visava esconder uma parte crucial da cultura popular da cidade. E que limpeza, como bem disse o Normose neste excelente vídeo aqui, não se tratava apenas de doenças, mas uma justificativa para esconder o povo, empurrando para cada vez mais longe, gerando um sentimento de abandono coletivo numa panela de pressão que bastaria um estopim para explodir. Erradicar a varíola foi o terceiro desafio entregue às mãos de Oswaldo Cruz, uma doença terrível que já assolava a humanidade desde a antiguidade e já circulava pelo Rio de Janeiro desde os tempos coloniais. E só seria controlada através da vacinação. O detalhe é que ao mesmo tempo em que acontecia a campanha contra a febre amarela, um surto de varíola tomou conta da cidade, matando cerca de mais de 3.500 pessoas ao longo do ano de 1904. A vacinação já era obrigatória no Brasil há décadas, mas para variar, essa lei aí acho que não pegou não, sabe? Lei que não pega, não
pegou não. Por isso, Oswaldo propôs ao governo que encaminhasse ao Congresso uma lei que reforçasse essa obrigatoriedade em território nacional. Quem não tiver atestado de vacinação não vai poder trabalhar, nem viajar, nem se matricular no colégio, nem fazer festa de casamento. Quem recusar vai ser multado e as autoridades sanitárias passam a ter amplos poderes para garantir que a vacinação aconteça. Isso é um absurdo, eu vou ter que deixar agora um médico entrar na minha casa e enfiar uma agulha nas intimidades da minha família? Quando as medidas autoritárias começaram a respingar nas classes altas, a coisa começou a ficar feia. O projeto ganhou oposição no Congresso, foi apelidado de Código de Tortura e a discussão foi se espalhando por quase todas as classes sociais, obviamente sempre muito carregado de obscurantismo e de falta de conhecimento científico. Ó, você tá vendo aquele jacaré ali? Você tá vendo? Viu? Aquele jacaré ali? Né? Militares, monarquistas, operários, estudantes, jornalistas. Claro que muita gente já vinha insatisfeito com a forma como a tal da República vinha sendo administrada até então e viu na proposta de vacinação uma pauta moral que pudesse unir a oposição e enfraquecer o governo da época. Isso é uma ofensa à honra da família, é um ataque às liberdades individuais. E quando toda essa discussão e energia chegaram no povão do Rio de Janeiro, que já vinha sendo oprimido há tempos, serviu como estopim para as pessoas irem para as ruas e se revoltar. E se hoje ainda tem gente que acha que vacina faz mal, que faz parte de algum plano maquiavélico de redução da população mundial, imagina o que não achavam naquela época. Meu filho, eles primeiro soltaram a gente, depois expulsaram a gente da cidade, agora estão vindo para cá para terminar o serviço de vez. No dia 10 de novembro de 1904, as ruas e praças da cidade começaram a ser tomadas pelo povo, que discursava e protestava contra as medidas autoritárias do governo que acabaram sendo simbolizadas pela lei de vacinação obrigatória. O governo achar que eu sou um bicho, me tratando igual a um lixo, derrubaram a minha casa falando que tinha praga e me jogaram para escanteio embaixo de humilhação. Agora vem com papinho de obrigar a vacinação. Não demorou até a polícia aparecer com a sua cavalaria para dispersar os manifestantes que não se renderiam facilmente. E bota aí mais de uma semana de conflitos com a polícia pelas ruas. O pessoal aproveitava os canteiros de obra da cidade para improvisar um campo de batalha com barricadas e as pessoas iam se armando com pedra, pedaço de cimento, pedaço de madeira com prego, vergalhão e tudo quanto fosse material de obra que pudesse ser utilizado como uma arma. Morra, polícia! Abaixo a vacina! Um monte de gente sendo preso, alguns assassinados, o pessoal quebrando tudo, assaltos acontecendo, até que a polícia reconheceu que estava perdendo o controle e resolveu chamar o exército para controlar a situação. O detalhe é que alguns políticos e membros do alto escalão do exército já estavam há algum tempo conspirando um golpe militar. E esse cenário de revolta, instabilidade política e as tropas nas ruas parecia uma boa oportunidade para dar andamento no golpe. Um dos responsáveis era o político Lauro Sodré, que se reuniu com as tropas na escola militar da Praia Vermelha e botou eles para marchar em direção ao Palácio do Catete, que era a sede da presidência da República. O governo ficou sabendo do plano e colocou as tropas do exército, da marinha e até de bombeiros em volta para proteger o palácio. Depois de muito tiro, porrada, soldado trocando de lado e bomba, as tropas cansaram da batalha e foram embora. No fim, os revoltosos acabaram se entregando, sendo vários mandados para prisão, frustrando os planos de muitos de tomar o poder com um golpe militar. Por enquanto. Mas a revolta não parava por aí. A essa altura, o povo tomava conta das ruas da cidade, montando trincheiras, buscando armas de fogo e uma corrente de ódio que talvez nem lembrassem mais da causa da vacina. Morte ao governo! Morte ao governo! Um dos líderes da revolta se chamava Horácio José da Silva, mais conhecido como Prata Preta. O cara era trabalhador do porto, morador da cidade, capoeirista brabo e se tornou para muitos o símbolo da resistência popular, organizando os revoltosos contra as tropas do governo. A coisa estava ficando tão feia que no dia 16 de novembro foi decretado estado de sítio na cidade, permitindo que as tropas entrassem para valer, varrendo todo ponto de protesto que encontrassem pela frente. Morreu civil, morreu soldado, morreu polícia, um monte de gente foi presa, incluindo Prata Preta, que foi deportado para o Acre junto com mais umas 400 pessoas. No mesmo dia, o ainda presidente Rodrigues Alves revogou a obrigatoriedade da vacina, ajudando a dar uma acalmada nos ânimos populares. Apesar de todo o caos que levou o Rio a praticamente uma guerra civil, não dá para negar que a cidade realmente se transformou nesse período. O porto e o centro da cidade foram modernizados e as medidas do Oswaldo Cruz realmente surtiram efeito. Os casos de febre amarela, de peste negra e de várias outras doenças diminuíram radicalmente, exceto
A varíola, que continuou matando gente a rodo, chegando a causar mais de 6 mil vítimas em um surto epidêmico que aconteceu na cidade 4 anos depois da revolta. Mortes que poderiam ter sido evitadas caso o povo tivesse sido vacinado. E talvez o povo tivesse se vacinado caso o governo tivesse se preocupado em tratá-los com mais respeito, assim como investisse em campanhas de conscientização sobre a importância da vacinação. Por isso, busquem se vacinar sempre que for necessário e vocês estarão ajudando a sociedade a combater várias doenças, fazendo a sua parte não só por você, mas pela saúde e vida de todos ao redor. Fora Covid! Não! E se você achou esse momento valioso, fique à vontade para fazer a sua contribuição pelo Pix. Ou você pode se tornar também um apoiador e receber recompensas como agradecimento. Deixem seus likes, inscrições, comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!